Olá, você já se perguntou se vale a pena falar repetidamente palavras para os seus filhos, orientações para os seus filhos, ou para os seus alunos, ou para o seu marido, ou para a sua esposa? Afinal de contas, tem palavras que a gente fala e fala e fala e parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. E a gente se cansa e às vezes a gente se pergunta: vale a pena repetir? Vale a pena de novo falar a mesma coisa para eles? Parece que de nada adianta. A resposta para esta questão está numa das orações mais lindas e mais fortes que nós oramos 2 vezes ao mínimo durante o dia e que consta na porção dessa semana, que é o famoso Shema Israel. Escute Israel, Hashem Elokeinu, Deus é nosso Deus, Deus é um. No primeiro parágrafo do Shema Israel, que é a oração onde a gente recebe o jugo divino, o jugo de Deus sobre nós, que temos apenas um único Deus, lá consta a seguinte frase: Vehayu hadevarim haele, e serão estas palavras: Asher anochi metzavecha hayom, que eu estou lhe ordenando hoje. Isso Deus, está falando. Essas palavras estarão al levavecha, sobre o seu coração. Pergunta aos nossos sábios, aparentemente, do que adianta palavras estarem sobre o coração? As palavras deveriam estar dentro do coração. Deveria estar escrito no versículo: e essas palavras que eu lhe ordeno hoje devem estar dentro do seu coração. Mas a Bíblia escreve: essas palavras estarão sobre o coração. Por quê? Nossos sábios dizem que aqui é uma orientação de Deus para nós, educadores, para nós marido, mulher, pais, que nós devemos sim insistir, devemos sim falar e falar constantemente para os nossos queridos o que é certo, mesmo que aquelas palavras momentaneamente estarão apenas sobre o coração e não dentro do coração. Mas do que adianta falar palavras que vão permanecer acima e não dentro? Aparentemente de nada vale. Dizem nossos sábios uma coisa maravilhosa: todo coração tem uma porta, e a porta do coração tem apenas uma única maçaneta, e esta maçaneta fica do lado de dentro. Não há como atingirmos dentro do coração de uma pessoa, não há como abrirmos a porta do coração de uma pessoa, pois não há uma maçaneta do lado de fora. O que a gente pode fazer é falar, 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 instruir, aconselhar. Essas palavras vão estar sobre o coração. Mesmo que ainda está fechado a porta do ouvinte, tudo bem, é momentaneamente, pois haverá um dia que aquela pessoa, ela vai abrir a sua porta e sabe o que acontece? Tudo aquilo que você falou adentra dentro do coração daquela pessoa e de repente ela acorda e aqueles teus conselhos voltam a ser realidade para a vida daquela pessoa. Quantas vezes a gente diz o seguinte: meus pais, odeio meus pais, eles foram muito chatos comigo, etc, tarará, ou professor, etc. E quando a gente vê, a gente fica mais velho, a gente é igualzinho réplica dos nossos pais, dos nossos professores, ou muita coisa em comum nós temos. Por quê? Porque aquilo que a gente escutou de criança, mesmo que a gente estava com raiva quando escutamos, aquilo ficou sobre o nosso coração. E muitos dizem, depois que perdem seus pais: meu pai sempre dizia, minha mãe sempre dizia. Uau! Quem te viu, quem te vê? Você nunca teve essa relação com teu pai desta maneira? Como é que agora você está falando dele de uma maneira tão íntima? Porque as palavras que teu pai e tua mãe repetiu, o que o teu professor falou, o que tua esposa falou, o que teu marido falou, e elas repetiram para o seu bem, aquilo permaneceu em cima da porta do seu coração. Bastou você se sensibilizar e abrir, aquilo entra, aquilo penetra e aquilo tem uma influência fantástica. Então nunca se cansa de dizer que continuamos a ensinar e falar o quanto for necessário, pois é garantido, diz para nós o Shema Israel, a oração máxima, que aquelas palavras que estão sobre o coração um dia penetrarão dentro do coração dos nossos queridos. Shabbat Shalom.